A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Hoje aqui em Brusque está um pouquinho mais fresco, mas ainda estava calor, amém? Você entendeu? Estava um pouco mais fresco do que ontem, né, meus irmãos? Ontem estava um calor danado, viu? E hoje está um pouquinho, né? Para não dizer que ainda estava quente demais, mas refrescou um pouco, né? Depois de uma chuva, né, meus irmãos? Meus irmãos, eu não sei como é que vai ser, mas amanhã de manhã, tá? Eu não vou estar postando vídeo, né? Da palavra diária que nós temos, amém? Porque você que é novo aqui, aliás, eu também quero agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a todos vocês, os novos inscritos do canal, sejam todos bem-vindos, amém? Hoje a família, né, de Deus alcançou 14 mil inscritos, né, meus irmãos? Para a honra e glória do Senhor, amém? A alegria é minha, meus irmãos, porque é uma grande, imensa alegria, amém? De ter vocês aqui para ouvir a palavra do Senhor, amém? Mas a glória é dele, amém, meus irmãos? Se não fosse ele, vocês não estariam aqui, amém? Porque eu não tenho nada para entregar a vocês, senão a palavra que é medita do céu, amém, meus irmãos? Eu não sou nada nessa terra, eu sou pó, eu vim do pó, pro pó voltarei, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? E voltando para a palavra, amanhã, meus irmãos, eu tenho que voltar lá na outra cidade onde eu faço a consulta, né, do osso, né, do fêmur, onde eu tenho um ortopedista lá que me atende, e eu vou precisar fazer alguns exames, amém, meus irmãos? Então, de manhã eu vou colocar alguma palavra aí, mas não vai ser os vídeos diários que nós temos, amém, meus irmãos? Porque infelizmente eu vou ter que acordar muito cedo, né? Umas 4 horas da manhã para estar pegando o carro da prefeitura, né, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Mas Deus, nesta noite, tem uma palavra para nós, amém? Por que eu falo para nós? Porque Deus, ele me dá a palavra, é para vocês, mas também é para mim, amém, meus irmãos? Porque nós estamos na luta junto. Não é porque Deus me escolheu para estar pregando a palavra que eu não passo por problemas como você. Eu não sou super crente. Amém, meus irmãos? Eu tenho problemas, tenho aflições no dia a dia, né? Como qualquer outro. Amém, meus irmãos? Eu não sou super crente. Amém? E eu não preciso ficar escondendo que nada me acontece para dizer que Deus está na minha vida. Deus, ele está na minha vida mesmo com os problemas. Porque se não fosse Deus, eu não chegaria até aqui. Eu não aguentaria tanta dor que eu passei. Amém, meus irmãos? Esses 9 anos aí de bactéria e inflamação. Você está entendendo o que o Espírito Santo já quer te dizer? Que se não fosse Deus, você não estaria de pé. Porque olha para trás e vê quantas lutas você pensou que não ia vencer e conseguiu vencer. Olha você aí de pé. Hã? Quantos problemas você já teve na sua vida, na caminhada, né, da sua vida, da sua história, e você achava que era impossível, mas você conseguiu. Quantas vezes? Quantas vezes Deus já mostrou que é na sua vida? Meus irmãos, nós, para passar por provações, passar por problemas nessa terra, nós não precisamos pecar na presença de Deus. Não. Você pode estar na presença de Deus, andando em obediência, orando todos os dias. Se Deus resolver te abençoar, Ele vai colocar você numa prova.
ele vai permitir que coisas venham acontecer para que ele venha testar. Amém, meus irmãos? E te preparar para coisas maiores. Mas ele vem testar a sua fé. Para ver se você é um homem, uma mulher de fé na presença dele. Porque, meus irmãos, se nós tiver uma confiança na palavra e tiver fé em Deus, não é qualquer problema que vai tirar nós da presença do Pai. Amém, meus irmãos? Nós passamos pelo fogo, passamos pela cova dos leões, passamos pelo deserto e vencemos. Nós saímos lá do outro lado, né? Quando Deus fala para nós passar do outro lado, entramos no barco, mas Jesus está conosco. Nós não podemos esquecer que Jesus é conosco, porque tem muitas pessoas que estão murmurando. Meus irmãos, hoje eu me peguei murmurando também. Por quê? Porque nós somos ser humano e nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Porque nós estamos, ao murmurar, meus irmãos, nós estamos abrindo brecha para Satanás, amém, meus irmãos, nos cegar, tirar nós do caminho da bênção. E Deus não trabalha na murmuração. Você quer vencer? Começa a agradecer pelo que Deus já fez na sua vida. Amém, meus irmãos? E Deus, Ele já te deu uma palavra hoje de manhã, Ele já lançou uma palavra. Então você, de hoje em diante, de manhã, que Deus te deu uma palavra, você está andando nesta terra, mas você está carregando uma palavra do Senhor. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar tudo aquilo que Satanás, que Deus mesmo permitiu você perder. Deus vai te dar em dobro. Você lembra da história de Jó? É uma história conhecida. O que Deus fez com Jó? Jó era um homem íntegro, fiel a Deus. Amém? Como está lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eita, glória a Deus, né? Meus irmãos, essa história de Jó, nós temos que ler e meditar nela, porque ela é a bússola para o nosso milagre. Ela é uma história que nós temos que se apegar nas palavras. Amém, meus irmãos? Porque é tudo que acontece na nossa vida nessa terra. A não ser que você é um extraterrestre. Você nunca foi julgado? Porque Jó foi. Você nunca perdeu nada na vida? Porque Jó perdeu. Mas ele era um homem íntegro, temente a Deus. E Deus, ele permitiu, mesmo ele sendo fiel a Deus, ele permitiu, meus irmãos. Deus permite nós passar pela prova para saber aquilo que tem dentro do nosso coração, se nós somos verdadeiramente com Ele, se nós não vamos desistir, como muitos já fez. Muitos entrou na presença de Deus, pediu, clamou, fez tudo certinho. Recebeu a benção, fez como os 9 leprosos. Amém? Não voltaram nem para agradecer a Deus. Amém? E tem muitos que fez isso. Mas vão ver como é que está a vida dessas pessoas hoje, que não voltaram para agradecer. Muitos estão tentando voltar para a presença de Deus e não está tendo força. Quantos cristãos estão desigrejados, quer dizer, longe da palavra do Senhor e dos caminhos de Deus, por quê? Porque recebeu a benção e não voltou para agradecer. Achou que não precisava mais de Deus. Tem muitos aí fora chorando amargamente, querendo voltar, mas não encontra força
porque Satanás voltou para casa, né? E com ele trouxe mais 7, piores do que aquele que saiu. Amém, meus irmãos? Aí eu te digo, Deus permite. Permite. Por quê, meus irmãos? Porque Ele é Deus e Ele é um justo juiz. Amém? Vamos voltar aqui para a palavra. Amém? Essa é uma resposta para alguém aí. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, então Jó era um homem íntegro. Deus permitiu que ele perdesse seus filhos, perdesse a riqueza, perdesse o servo, perdesse tudo. Até a mulher dele se revoltou contra Jó. Amaldiçoa esse Deus e morra. Olha a situação que Jó chegou. Jó foi julgado pelos seus amigos. Amém, meus irmãos? Mas, se nós parar para analisar a palavra do Senhor, Ele é o Deus que permite a ferida. Ele permite, Ele não faz a ferida. Ele permite, amém, meus irmãos, a ferida. E aqui Ele permitiu Jó perder tudo. Mas está escrito na palavra do Senhor que com suas mãos Ele ata a ferida. Ou em outras versões, Ele cura a ferida. Amém, meus irmãos? E Deus está chegando. Deus está chegando para mudar a sua sorte. Porque a mesma permissão que Ele deu, amém, meus irmãos, para tirar você da paz, do sossego, da tranquilidade, é o mesmo Deus que vai te dar tudo em dobro. Porque se você pular lá para Jó 42:10, o Senhor mudou. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que tinha antes, possuía. Então, tudo que Deus permitiu você passar, tudo que Deus permitiu você perder, tudo que aconteceu na sua vida, amém? E você não desistiu, você foi um Jó da vida. Você continuou firme como rocha. Deus vai restituir na sua vida. É a mesma palavra, meus irmãos, de hoje de manhã. Deus está restituindo tudo o que foi perdido na sua vida. Você foi injustiçado, você foi caluniado, falaram mal de você, inventaram coisas que você nem fez, né? Tô certo? O Espírito Santo está falando com você? Deixa um glória a Deus aí. Amém, meus irmãos? Recebe, toma posse. A palavra é de Deus. Não sou eu que dou a palavra para vocês. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, você passou por humilhações. Quantos problemas você pensava que tinha pessoas para te ajudar e ninguém estendeu a mão para a sua vida? Quantas barreiras você teve que enfrentar sozinha não, você e Deus, porque Deus ele sempre está conosco. Independente se Ele permite na nossa vida acontecer coisas ruins acontecer na nossa vida, Deus sempre está conosco para nos moldar, para nos preparar para quando Ele chegar, se levantar. Amém, meus irmãos? Quando Ele mudar a nossa vida, a nossa história, nossa sorte, nós está preparado. Para quê, meus irmãos? Para não perder a bênção, mas também a salvação eterna. Amém? É como os 9 leprosos. 9 não voltou para agradecer, mas aquele que voltou para agradecer, este foi salvo. Amém, meus irmãos? Esse recebeu a palavra da salvação e os outros não. Amém? Você está entendendo a diferença daqueles que perseveram e voltam? Aqueles que perseveram e continuam? Ah, estou enfermo, mas eu creio em Deus. Está difícil, mas eu creio em Deus.
Amém, meus irmãos? Nós temos que ter fé, mesmo que o cenário esteja ao contrário, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, muitas das vezes Deus vai colocar um cenário na nossa frente, amém, que vai querer nos desanimar. É aí que nós temos que mostrar para Deus que nós estamos com Ele. Amém, meus irmãos? Quantas vezes eu vi o cenário, eu fiquei com medo. Eu queria parar. Mas eu tinha uma vida de oração e tenho ainda. E Deus não deixa parar quando nós perseveramos na oração, no clamor. Então continua, porque está chegando o tempo de Deus mudar a sua sorte, como mudou a sorte de Jó. Amém, meus irmãos? Deus, as 2 últimas semanas, Ele está falando muito para nós cristãos, tirar os olhos dos problemas, tirar os olhos da dificuldade, acreditar mais em Deus, como Jó. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a perseverança e a fé em Deus. Olha o que Jó passou, meus irmãos. Meus irmãos, eu acho que não tem ser humano que passou pelo que Jó passou, pelo que Deus permitiu Jó passar. E ele continuou. E que Deus fez com ele? Chegou no limite, porque Deus é assim. Ele permite as provas, as lutas na nossa vida, mas há um limite. Deus é poderoso, meus irmãos. E Ele manda e desmanda em Satanás. Tem muitas pessoas que enfatizam muito Satanás, mas Satanás só age na minha e na sua vida com permissão do grande, que é Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Por isso que Ele fala, esteja conectado em oração, vigia, porque se nós estiver com o grande, meus irmãos, Ele não permite muitas coisas acontecer na nossa vida. Deus nos livra. Deus é poderoso. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, creia mais no Senhor, porque Ele está chegando com restauração, restituição. Porque aqui Jó, ele foi restituído. Tudo que antes possuía em dobro. Você está entendendo isso, meus irmãos? Aqui eu não estou pregando heresia, não. Aqui eu estou pregando Bíblia. Perseverança nos caminhos do Senhor. Tudo que você perdeu, Deus vai restituir em dobro. Sabe por que Deus permite a prova? Sabe por que Deus depois restitui em dobro? Porque você resolveu perseverar e não desistiu. E Ele tem poder para permitir a prova. Você vir perder tudo, mas Ele tem poder para restituir a sua vida por completo. E aconteceu com a vida de Jó. Deus restaurou a vida de Jó por completo. Não foi pela metade, não foi um pedaço. E é o que Deus vai chegar para fazer na sua vida. Tem vidas aqui que vão ser restauradas por completo. Mas você não pode desistir. Você tem que continuar orando, buscando e sendo íntegro na presença de Deus, mesmo que o seu cenário esteja ao contrário do que a palavra do Senhor te diz. Deus está falando que vai restituir na sua vida, mas o cenário está mostrando para você que está tudo ao contrário do que a palavra. Amém, meus irmãos? Deus fala para você na palavra que vai restituir em dobro sua vida financeira, sua saúde, mas a sua saúde, sua vida financeira está pior do que quando não tinha palavra. Amém, meus irmãos? Você está entendendo a mensagem do Espírito Santo? Que Deus está chegando nesse cenário que você
está vendo uma bagunça? Que você está achando que seu barco vai afundar porque o vento está forte? Que você não está aguentando mais, você está no seu limite, clamando a Deus por socorro? Creia, confia na palavra do Senhor que hoje Ele deixa aqui para você. É Deus purinho falando para você, não desista. Ele vai restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas você tem que permanecer temente a Deus, perseverando. Você tem que tirar os olhos da cinza, da lepra do seu corpo, dos problemas que está na sua vida. Você tem que se apegar na palavra. É como eu estava dizendo para um senhor lá no hospital ontem. Ele fez 7 cirurgias, está com osteomielite. Amém, meus irmãos? E Deus falou para mim falar sobre a minha vida para ele, sobre o que eu passei. Ele falou, rapaz, eu estava para desistir, amputar essa perna, mas pela a sua palavra, lógico que não era a minha palavra, mas foi o modo que ele disse, foi Deus que mandou, foi o Espírito Santo que enviou ele. Ele estava desistindo, amém? Pois ele fez 7 cirurgias, meus irmãos, 7 raspagens, cirurgia, porque tudo que vai para a mesa de cirurgia, meus irmãos, desde se for limpeza ou uma raspagem ali para tirar a bactéria, é cirurgia, entendeu? Amém, meus irmãos? E eu falei para ele, expliquei para ele que eu se apeguei na palavra, e a palavra ficou gravada, foi Deus falando comigo, pois ele não desistiu. Ele falou que vai arriscar mais, vai se apegar com Deus. Ó, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe esse homem, que Deus venha trazer cura para ele também, para a honra e glória do nome de Deus. E ele falou até para mim que ia orar mais, porque ele estava já perdendo as esperanças. Amém, meus irmãos? Você vai contar um grande testemunho. O seu testemunho vai dar forças para aqueles que estão com sua fé abalado. Amém, meus irmãos? Com a sua perseverança pouca, que estão querendo desistir, o seu testemunho vai mover céus e terra. Deus vai restaurar a vida de pessoas aqui. Basta continuar, mas você não pode desistir. Seja como Jó. Jó não desistiu. Jó não desistiu. Ele continuou crendo em Deus. E Deus restaurou a sorte de Jó. Deu tudo em dobro do que antes possuía. E Deus vai fazer na sua vida. Basta você crer, receber, tomar posse em nome de Jesus. Porque Deus está falando muito de cura, de bênçãos sem medida. Deus vai fazer algo grande na vida de pessoas que estão perseverando, que estão crendo, que estão confiando na palavra que Ele diz. Amém, meus irmãos? Confia, creia, não pare, não desista, tira os seus olhos dos problemas. Ah, mas o aluguel está para vencer, a luz está para chegar o terceiro talão. Deus vai chegar na sua vida. Não temas, olhe para trás o tanto de luta que você já conseguiu vencer. Olha o tanto de barreiras que Deus permitiu na sua vida, mas Ele mostrou que era contigo. Meus irmãos, não desista da presença de Deus, porque mesmo Deus permitindo problemas na nossa vida, Deus está conosco. E há um limite. Há um limite. Deus está chegando. Amém, meus irmãos? Você está alcançando. Amém? Deus vai mudar a sua vida. Deus vai fazer na sua vida o que Ele fez na vida de Jó. Creia,
tome posse. Se é uma cura, receba, toma posse. Eu recebo a minha cura, a mudança na minha vida. Amém, meus irmãos? Deus, ele restitui não só nossa saúde, nossa vida espiritual, mas ele restaura também a nossa vida financeira, porque ele sabe que a vida nessa terra nós precisamos do dinheiro. Deus, ele restitui, ele coloca a bênção, homens de Deus para nos ajudar, para providenciar aquilo que nós precisamos. Mas para isso você tem que estar alinhado com Deus, em obediência. Crendo, confiando na palavra. Amém, meus irmãos? Não desista. Deus está chegando na sua vida. Amém? Deus vai restaurar a sua sorte. Por completo, meu irmão. Como ele fez na vida de Jó. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém, meus irmãos? Que Deus venha nos dar sabedoria, né, para enfrentar o dia a dia, né? Meus irmãos. Então, lembrando aos irmãos, amém? Amanhã eu não vou estar postando vídeo da palavra, né? Eu não vou estar gravando e não vou repostar outra palavra, né, meu irmão? Apesar que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, amém? A não ser que Deus me dê uma direção para mim colocar uma palavra gravada, amém, meus irmãos? Mas caso contrário, eu não vou postar, né? Amém, meus irmãos? Daí à noite, né, quando eu chegar, que eu não sei que hora que eu vou sair lá do hospital, porque, né, hospital sempre é hospital, né? Não é atendimento rápido, né, meus irmãos? Temos que esperar, né? Com paciência no Senhor, né, meus irmãos? Que nós vamos vencer todas e qualquer luta desse mundo, porque Deus está conosco. Amém, meus irmãos? Então ficam todos na paz do Senhor Jesus, que Deus dê sonhos proféticos. Amém, meus irmãos? Para você, sua casa, sua família, que abençoe a todos, amém, com sonhos, um sono tranquilo, né, restaurador. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos.